conferência de outubro de 2021, mensagens inspiradoras. Talvez ao longo de cada uma das mensagens você teve esse sentimento, ou talvez no final da conferência você teve esse tipo de sentimento. Eu preciso me arrepender, vou mudar de vida, vou ser mais gentil, deixar de olho gordo, parar de tomar iogurte no meu sobrinho. Eu vou acordar cedo pra ir pra igreja, vou chegar mais cedo que o bispo, eu vou ser o bispo, vou amar mais, vou fofocar menos, vou servir mais que a jumenta de Balaão, vou procurar uma noiva, vou casar em 2 dias, eu, ela, 7 filhos e um canil, vou fazer mais meta, vou ficar milionário, Salomão vai ter inveja de minha riqueza, vou indexar todo dia, vou bater a meta da estaca em 12 minutos, vou servir 7 anos de curto prazo, vou servir 2 anos de tempo integral e mais 5 pós-missão. E aí os dias vão se passando e você vê que as metas que você traçou, a quantidade, o quantitativo de metas que você traçou, não está sendo exatamente, não está seguindo a proporção das suas realizações. E aí você começa a se sentir um pouco frustrado, um pouco desanimado, e você acha que não é capaz. Mas que tal se ao invés de buscarmos a perfeição em tudo, o que você acha que aconteceria se melhorássemos apenas uma coisa por vez? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Esse vídeo agradecendo ao meu amigo e irmão Yesley. E na verdade eu gostaria de indicar o perfil no Instagram dele e também a página no Facebook dele. Eu vou deixar tanto o perfil como a página lá nas descrições. Mas, nossa, se você gosta de sorrir, meu amigo, você tem que visitar lá a página dele. Você tem que visitar lá o perfil dele. Yesley, ele é fantástico, fantástico mesmo. E eu acho que deu para perceber um pouco aí nessa prévia, nesse vídeo, que ele tão generosamente cedeu para que pudéssemos introduzir aqui o nosso vídeo no canal Meu Propósito, tá bom? Vai lá. E começa a seguir ele, viu? Não é só ir lá não, vai lá e segue, tá? O discurso que nós vamos comentar hoje é um discurso que tem como título 1% melhor. 1% melhor do elder Michael A. Dunn. Michael A. Dunn, de 70. Então, esse discurso, ele fala um pouco sobre os ciclistas da Grã-Bretanha. Os ciclistas da Grã-Bretanha, eles tinham muita dificuldade em ganhar nos torneios, competições e tal. Então, há mais de um século, esses ciclistas, eles não ganhavam alguma competição, não ganhavam. Tinha até fabricante de bicicletas que não queria vender para essa equipe, ou para a Grã-Bretanha, porque eles tinham receio que o seu nome ficasse associado a tipo derrotas e coisas desse tipo, ou as derrotas que a equipe de ciclismo tinha. Só que em 2003 houve uma pequena mudança, né? Foi chamado um especialista, alguém para gerenciar essa parte da questão da equipe, da questão de todas as coisas que eram envolvidas à competição, o Sir Dave Brailsford, né? Ele tomou uma decisão, e talvez essa decisão ela pode nos explicar ou nos mostrar um pouco mais sobre um princípio eterno, tá? O Sr. Brailsford, ele disse: vamos implementar pequenas melhorias em tudo. E esse é o princípio que eu quero que possamos aprender hoje. Implementar pequenas melhorias em tudo, tá? E ao adotar uma visão mais ampla e completa, evitamos as armadilhas de nos fixarmos cegamente apenas no problema óbvio ou no pecado em questão.
O que acontece? Muitas vezes nós temos o problema aqui e nós só focamos nele, naquele problema, nunca na solução, não só no problema ou no pecado. E muitas vezes nós queremos resolver aquele problema de uma só vez, como um passe de mágica. E a coisa não funciona bem assim. Então, esse especialista, ele pegou, ele analisou todo o processo de andar de bicicleta. Quais eram todas as coisas que envolviam o andar de bicicleta? Preparação física, alimentação, o pedal, o guidão, os pneus, o quadro, tudo que envolvia a questão de andar de bicicleta, ele trabalhou em cima de cada ponto. Mas detalhe, ele ao invés de buscar a perfeição em tudo de uma só vez, ele melhorava pequenas coisas, apenas uma coisa de cada vez. E aí eu gostaria de deixar um pouco das palavras do Elder Dan. O que aconteceria se, dentro dessa nova perspectiva, vocês descobrissem que têm negligenciado a leitura diária do livro de Mórmon? Bem, em vez de folhear desesperadamente as 620 páginas em uma noite, o que aconteceria se nós nos comprometêssemos a ler a cada dia apenas 1% delas? São apenas 6 páginas por dia ou outra quantidade viável para nossas circunstâncias. Agregar pequenos, porém constantes ganhos marginais à nossa vida poderia ser finalmente o caminho para a vitória sobre nossas mais incômodas deficiências pessoais? Será que a abordagem de dar pequenos passos para enfrentar nossas fraquezas realmente funciona? E aí você pode me perguntar, será que isso realmente funciona? Será que isso realmente funciona, Adriano? E eu gostaria de ler uma escritura que é o princípio de tudo, para que as metas elas sejam alcançadas. E diz o seguinte, Alma 37, versículo 6 ao versículo 7. Ora, pode supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. E o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. Então, será que realmente dá certo, Adriano? Será que realmente funciona? Eu focar apenas em um ponto do meu problema e não nele como um todo? Ou em todas as metas de uma vez? É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes se realizam. O Elder Dan, ele também mencionou um escritor. Vamos ver as palavras desse escritor. O escritor renomado James Clear diz que essa estratégia coloca a matemática a nosso favor. Ele afirma que os hábitos são os juros compostos do aperfeiçoamento. Se você conseguir melhorar apenas 1% em alguma coisa todos os dias, ao final de um ano você estará 37 vezes melhor. Então, 1% todo dia. Imagina, você tem várias coisas para melhorar na sua vida. Não adianta você querer resolver tudo de uma vez. Mas tenta 1% todo dia. E se você trabalhar uma coisa por vez, apenas uma pequena parte daquela coisa todo dia, você terá melhorado, nós teremos melhorado 36 vezes ao final de um ano. Então, você pode dizer assim, então, hoje eu vou focar nisso aqui. Não, isso não é tudo, mas é uma pequena parte. E por essa pequena parte, o Senhor vai realizar grandes coisas na minha vida. Então você pega aquela pequena parte e você trabalha com ela hoje, naquele dia. Talvez você não consiga
ler todo o livro de Mórmon de uma vez, ou ler um capítulo inteiro, ou ler... Mas, nossa, pega uma parte, pega um versículo. E daqui a pouco aquela prática todos os dias de leitura vai ser um hábito na sua vida. Faz parte de você. Até o ponto que você não consegue deixar mais de fazer aquilo, né? Então, é isso. Vai melhorando aos pouquinhos. Foca aqui, ó. Hoje vou melhorar nesse ponto. Aí amanhã você foca em outro, mas não volta atrás, tá? Então, aquilo que você já fez certo, então continua fazendo certo e foca em um outro pequeno ponto. E assim vai. Vamos ouvir o que ela não falou sobre pequenas melhorias. As pequenas melhorias de Brailsford começaram com o óbvio, os equipamentos, nos tecidos dos uniformes, nos padrões de treinamento, mas sua equipe não parou aí. Eles continuaram a fazer melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas, como na alimentação e até mesmo nos detalhes da manutenção das bicicletas. Com o tempo, essas diversas micromelhorias se agregaram em resultados impressionantes que surgiram mais rápido do que se poderia imaginar. Verdadeiramente, eles praticaram o princípio eterno de linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Então, como ele falou, precisa ter um esforço consistente e diário. Um esforço consistente e diário. Por favor, entenda. Não somos perfeitos. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Mas para que nós possamos melhorar, nós precisamos ter persistência e paciência. Paciência com nós mesmos. Precisamos persistir todos os dias, melhorando um pouquinho, 1%. E ter paciência conosco. Às vezes nós vamos dar um passo à frente e 2 passos para trás. Mas precisamos confiar em Cristo, acreditar que Ele vai nos ajudar, acreditar que o Pai Celestial vai nos ajudar. E ter paciência com nós mesmos. Não podemos desistir. O Edadana, ele citou algumas palavras do presidente Nelson também. Vamos lá. O presidente Nelson ensinou: nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que o enfoque constante, diário, do arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Então, o arrependimento ele não é um evento. Não é, me arrependi, pronto, acabou. Nunca mais, tudo certo, pronto, me arrependi. Não é um evento. Não é um evento, por exemplo, Natal. Natal acontece uma vez por ano, pronto. É um evento. Eu vou me arrepender uma vez por ano. O arrependimento é um processo. É algo que você faz todo dia, é algo que você melhora todo dia. Então, por que não melhorar 1% todos os dias? E aí você pode perguntar, poxa, mas realmente isso dá certo? Nossa, ainda estou com dúvida, Adriano, será que isso verdadeiramente dá certo? Então vamos ler mais uma escritura aqui, tá? Novamente a Alma 32. 27, versículo 27, diz o seguinte: E eles estavam com o povo de Nefe, e foram também contados com o povo que era da igreja de Deus, e também se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. Então, vai dar certo se você continuar firme na sua meta. Uma pequena melhoria todos os dias. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Lembra, não vamos mudar da noite para o dia. Não vamos ser perfeitos da noite para o dia. Precisamos melhorar. E entender que Jesus Cristo, Ele vai nos ajudar. Ele vai cuidar de nós. Ele está ali para nos apoiar, junto com o Santo Espírito.
O Elder Dan, ele citou algumas palavras do Elder David A. Bednar, do Corão dos 12 Apóstolos. Vamos ouvir. Mas como o Elder David Abednar exortou, pequenas, constantes e progressivas melhoras espirituais são os passos que o Senhor gostaria que dessemos. Preparar-se para caminhar sem culpa diante de Deus é um dos propósitos principais da mortalidade e objetivo de uma vida inteira. Não é resultado de momentos esporádicos de intensa atividade espiritual. Então nós precisamos de pequenas, constantes e progressivas melhorias. Eu lembro até, com essa palavra, progressivas melhoria, eu lembro de um filme que eu assisti na minha infância. Era um filme de artes marciais, Jean-Claude Van Damme. O título era Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Alguma coisa assim. Eu acho que era de Jean-Claude Van Damme, não lembro exatamente. Mas essa frase, esse título, ficou retroceder nunca, render-se jamais. Então, busca não retroceder. A pequena melhoria de hoje, que ela permaneça para sempre. Então, você melhorou 1% hoje, então você investe mais 1% em um outro ponto. E aí você vai melhorando. Ações pequenas, constantes e progressivas. Pequenas, constantes e progressivas. Tá bom? Não esquece disso. E aí? Será que essa abordagem verdadeiramente funciona? Vamos ouvir um pouco mais do Elder Dan. Então, será que essa abordagem de pequenos passos para o arrependimento e para a mudança verdadeira realmente funciona? A prova está em prosseguir pedalando, não é mesmo? Vejam o que aconteceu com o ciclismo britânico nas últimas 2 décadas, desde a implementação dessa filosofia. Os ciclistas britânicos já ganharam surpreendentemente a famosa Tour de France 6 vezes. Nos últimos 4 Jogos Olímpicos, a Grã-Bretanha foi o país mais bem-sucedido em todas as modalidades do ciclismo. E nas Olimpíadas do Japão, o Reino Unido ganhou mais medalhas de ouro no ciclismo do que qualquer outro país. E se nós fizermos isso, não vamos receber uma medalha, mas vamos receber uma coroa. Uma coroa. Vamos ler mais uma escritura. A escritura é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Diz o seguinte: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, quando Cristo vier, nós receberemos uma coroa de glória por esse trabalho, dia a dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, 1% por vez, uma meta por vez, uma situação por vez. E aí? O que está lhe impedindo de você melhorar um pouquinho hoje? 1% só. Uma pequena atitude, uma pequena ação. Lembra? Davi, muito pequeno, com poucas pedras, derrubou um gigante. Por que você não usa uma pequena pedra, esse 1%, uma pequena coisa, para derrubar esse gigante que está atrapalhando o seu retorno? Existe uma coisa que nós precisamos lembrar, que até o nosso Salvador Jesus Cristo, ele cresceu de graça em graça. Somos nós melhores do que ele? Não. Precisamos melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. 1% a cada dia. 1% a cada dia. Vamos ler mais uma escritura. Fica em Doutrina e Convênios, na seção 93, no versículo 13. Diz o seguinte: E a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. Reforçando o que eu falei no que diz respeito a Jesus Cristo. Ele não recebeu a plenitude a princípio, mas ele recebeu graça em graça. E ele, que conhece esse processo de crescimento, ele vai nos ajudar. Não queira mudar tudo de uma vez. Não queira mudar de uma forma repentina.
mas vá melhorando dia após dia. Se você sentir que não consegue resolver sozinho, vai lá. Ações mais sérias, ações mais graves, precisam sim ter um acompanhamento de um líder do sacerdócio. Então procura seu bispo, conversa lá com ele e vai buscando melhorar 1% dia após dia, tá bom? Então, todo esforço para o arrependimento, por menor que pareça, ele pode fazer uma grande diferença em nossa vida. Então, às vezes você acha, não, mas isso aqui é tão insignificante. Pode fazer uma grande diferença. Pode e vai fazer uma grande diferença na sua vida. O Elder Daniel, ele citou também o Elder Neil N. Maxwell, que foi do Código dos Apóstolos também. Neil N. Maxwell. Então vamos ouvir um pouco. O Elder Neil A. Maxwell ensinou: cada declaração de um justo desejo, cada ato de serviço e cada ato de adoração, por menores e mais gradativos que sejam, aceleram o nosso ritmo espiritual. Então, pessoal, para encerrar, eu gostaria de deixar duas escrituras aqui, para que você possa lembrar. A primeira é a escritura em Alma 37:6, que diz assim: ora, pode supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Confunda os sábios que estão ao seu redor, meu querido ou minha querida. Realize pequenas melhorias todos os dias. Pequenas melhorias todos os dias. Outra escritura. 2 Nef 25:23. Pois trabalhamos diligentemente para escrever a fim de persuadir os nossos filhos e também os nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Então faça a sua parte. Faça o seu melhor. Todos os dias. 1%. Melhor um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim vai. E o complemento, o que faltar, é a partir do Senhor. Porque pela graça somos salvos. Depois de tudo o que pudermos fazer. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que Ele é o cabeça da igreja. Eu sei que o arrependimento é fundamental para a nossa evolução e voltarmos à presença do Pai. Precisamos melhorar um pouquinho a cada dia. E eu deixo tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você sentiu que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.